Boa noite, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que possamos, neste momento, conversando com os amigos, com os companheiros da Casa Espírita, Missionário da Luz. Eu quero agradecer a oportunidade que me é conferida neste momento e dizer que é uma alegria renovada estar aqui conversando sobre a função social da Casa Espírita. Vocês estão me ouvindo direitinho? Conseguem me ouvir direitinho? Ok, beleza. Pois é, a proposta que nós queremos trazer hoje é fazer uma reflexão em torno da Casa Espírita e do seu papel, mas ampliando um pouco no entendimento das próprias funções da Casa Espírita, vez que, não raro, nós achamos que a Casa Espírita se destina tão somente para atender as pessoas que nos visitam. E quando a gente, então, traz a essa reflexão, a gente quer, primeiro, propor a que nós relembremos, embora a gente já saiba disso, da própria significação do Centro Espírita. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, tão logo ele estava lançando a codificação, lançou o primeiro Livro dos Espíritos, antes que o Livro dos Espíritos fizesse o primeiro ano, a 1º de abril de 1858, Allan Kardec fundou o Centro Espírita, a Sociedade Parisiense dos Espíritos. Ela teve uma função específica, que era o estudo dos fenômenos, estudos da nova ciência, que vem, na verdade, revelar a nossa origem, a nossa natureza, e quando eu estou falando de função social, eu quero falar da natureza dos espíritos que frequentam a Casa Espírita, e as relações que estabelecem entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nesse sentido, então, o conceito da Casa Espírita vai se ampliando e ele vai ganhando novos formatos de acordo com o progresso da legislação e de acordo com o próprio progresso da doutrina espírita, uma vez que ela vai permitindo a nós ampliar as perspectivas de trabalho e da renovação para o qual o espiritismo se propõe. É preciso dizer que, do ponto de vista doutrinário, a doutrina espírita tem basicamente dois fundamentos principais. O primeiro deles é reformar o homem. Ele é uma proposta de abrir as janelas do espírito, mostrando esse binômio corpo-espírito, e o próprio Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, ele faz uma indagação em torno dessa questão, quando ele pergunta como é que o homem prova que ele está elevando-se na hierarquia espiritual. Ele diz, então, que o homem prova a sua elevação na vida espiritual quando os atos da vida corpórea, a relação dele consigo mesmo, a relação com o seu próximo, a relação com a natureza e a relação com as suas coisas, aquelas que ele tem para exercitar o seu papel reencarnatório, o seu projeto reencarnatório, estão perfeitamente alinhados. Mas Kardec não para aí, nessa resposta dessa pergunta tão instigante. Ele diz assim, o homem também prova a sua elevação quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, o Centro Espírita, nesse sentido, ele precisa ser entendido mais do que uma construção física. Eu tenho dito, e nós temos base doutrinária para sustentar essa afirmativa, que o Centro Espírita é um posto avançado da espiritualidade na Terra. No ambiente da Casa Espírita, reúnem-se espíritos, não apenas espíritas, espíritos. Então, é importante que nós compreendamos que esse posto avançado da espiritualidade na Terra, reunindo espíritos
e, sobretudo, espíritos necessitados, nós precisamos compreender, então, o seu significado. E tanto é que o Herculano Pires, que é um espírito que, na visão de Emmanuel, diz que é o método que melhor mediu Kardec, ele diz que se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é a sua real função e significação, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e intelectual da Terra. Eu vou repetir para ficar frisado. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é a sua real função e significação, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então, nós temos aí, nessa afirmativa tão profunda do Herculano Pires, que nós temos um posto avançado da espiritualidade na Terra. Então, o centro espírita não pode ser unicamente um espaço religioso. Conquanto a doutrina espírita é apresentada numa proporcionalidade matemática percentual de 33,33% de ciência, filosofia e consequências religiosas, naquele cérebro triângulo, não raro, a gente tem transformado o centro espírita numa igreja, conforme o próprio Herculano, ele faz uma crítica em torno dessa questão do centro espírita igrejeiro. Verdadeiramente, nós temos um espaço de oração e ninguém está contestando o ato de adorar a Deus, uma vez que Deus é o primeiro princípio da doutrina espírita e a adoração é a primeira lei das 10 leis morais. Mas daí segue-se uma sequência de outras 9 leis, que são as leis morais, que elas sustentam não apenas esse código de moral universal que o Cristo trouxe para nós, como também os próprios princípios da doutrina espírita. Então, o centro espírita é um espaço de múltiplas possibilidades, posto que o seu objeto é estudar a alma humana e sua complexidade, onde as condições da existência humana não podem ser relegadas a planos inferiores, posto que o corpo é importante ferramenta de sublimação do espírito, que é a essência do ser que busca a santificação, porém, é preciso pensar que nós estamos buscando a santificação. E nós, então, estamos diante de um posto avançado da espiritualidade para os espíritos encarnados, que vieram à Terra para a evolução, mas no processo evolutivo ele precisa passar, então, pela experiência da expiação e da reparação. Então, nós temos que, na casa espírita, há uma escola, há uma igreja, há um hospital, vinde a mim vós que estáis aflitos, desconsolados, eu vos aliviarei. Mas depois que nós somos curados das mazelas, das dificuldades iniciais, com o passe, com a água frutificada, com a terapêutica espírita, o centro espírita ganha 2 outras visões ou 2 outras percepções, ou se amplia muito a sua visão. E eu vou me valer aqui da expressão do Leopoldo Machado, quando ele se transforma num clube de espiritualidade. Eu adoro essa expressão, porque agora há pouco, na antessala, quando nós chegamos aqui, eu cheguei 10 minutos antes, e a gente tinha as carinhas com a tela preta e nós começamos a brincar com os companheiros, porque eu tenho, nesse grupo espírita aqui, muitos companheiros queridos que eu gosto de ver, gosto de abraçar e gosto de tocar. Mas, infelizmente, a gente, quando fala do clube de espiritualidade, não raro, na própria casa espírita, a gente chega em cima da hora da reunião, entra e sem cumprimentar ninguém, sem apertar a mão de ninguém, a gente senta e assiste a palestra, se demorar mais de 50 minutos, ele sai correndo porque esqueceu o bife lá na pia e tem que comer aquele bife que dá uma fome danada na gente. E, verdadeiramente, essa ideia da convivência do clube de espiritualidade, ela também é sustentada pelo próprio Bezerra de Menezes, quando ele chama que o centro espírita é um centro de convivência social e humana.
Eu também gosto muito dessa expressão, e tem uma outra ainda, traduzida pelo Espírito Viana de Carvalho, numa obra Serviço do Espiritismo, que ele psicografou lá em Estocolmo, na Suíça, quando ele diz que o Centro Espírita é uma empresa divina. Associando, então, o conceito de empresa divina, de escola, de igreja, de hospital, de clube de espiritualidade, centro de convivência, esse mix de funções, ele faz o Centro Espírita de uma instituição sui generis na Terra. E essa compreensão ainda, ela, na verdade, é um pouco esvaziada pelo comportamento que nós, espíritas, temos dado a essa função específica. E se a gente perceber o que está acontecendo na sociedade hoje, eu não sou urbanista, não sou arquiteto, eu não sou paisagista, mas se a gente perceber, a cidade hoje está carente dos espaços para a gente sentar e conversar. As praças públicas já não são mais aproveitáveis para isso por causa da segurança, iluminação, e não raro a gente perdeu o costume de sentar na calçada e ter um espaço específico, seja no prédio onde a gente mora, ou nas próprias casas que têm seus espaços reduzidos, em razão de que o metro quadrado da construção ficou muito cara. Então, hoje a gente perdeu espaços e a gente, a cada dia, está se tornando menos comunicativo. Experimente você pegar um elevador na cidade, um elevador grande, experimenta dar um bom dia para as pessoas. Eu sei que a cidade do interior é diferente, mas aqui na capital, eu saio da minha casa, eu tenho uma padaria aqui a 300 metros, eu saio dando bom dia para as pessoas que encontram o caminho, e ainda que elas me conheçam todo dia do bom dia, elas recusam ou elas, na verdade, têm a dificuldade de dar um bom dia. E essa é uma questão fundamental quando nós falamos das equipes de trabalho da Casa Espírita, porque considerando o conceito então, de oficina de trabalho e o trabalho voluntário, nós precisamos de equipes fortalecidas ao trabalho, a fim de que possa haver coesão e possa haver responsabilidade e fidelidade aos compromissos que nós temos com a proposta da reforma que nós temos que fazer, assim como também com a proposta de atender aquelas pessoas que vêm e que têm dificuldade que nós precisamos atender. Agora há pouco, falando com a companheira que cantou a música, a Elisa, ela falou assim, mas a Covid, na verdade, atrapalhou esse relacionamento. Em verdade, são facas de dois legumes, dizemos, porque a virtualidade abriu a perspectiva de eu falar daqui e não sair a Santa Maria, Santa Teresa. Assim como abriu a perspectiva de eu estar falando para quem está em Tarana, para outros companheiros que estão aqui em Vitória, que, porventura, eu mandei convite, não estou vendo que entraram ainda. Mas digamos o seguinte, por outro lado, tirou para a gente também a oportunidade da gente se abraçar, se tocar e, na verdade, fortalecer as relações de amizade, estreitamento das relações, e de perguntar, por exemplo, daí, como é que você está? Você está bem hoje? Como é que foi? Eu já sei que ele recebeu uma visita na casa dele, ele está bem, e essa proximidade, às vezes, ela não é permitida pela virtualidade, conquanto eu não defenda que nós eliminemos a virtualidade. A virtualidade é necessária, ponto. Ninguém discute isso, eu não sou contra o progresso. Mas eu sou a favor do afeto, eu sou a favor do cuidado, eu sou a favor do zelo, eu sou a favor do aperto de mão, eu sou a favor de perguntar, Fiorito, você está bem? Eu estou bonito. As pessoas perguntam, Fiorito, você está bem? Eu estou lindo. Porque eu gosto, na verdade, dessa relação de estreiteza dos sentimentos, e quem é que não gosta de um abraço? Quem é que não gosta de um abraço? E se a gente começar a perceber que o nosso relacionamento social hoje ele é frio, muitas vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa, a gente não diz bom dia para ela, como é que você está? Está tudo bem com você? Você pode falar agora, a gente joga a mensagem e sai da tela, deixa a pessoa falando sozinho, então a gente não fala com a pessoa, a gente fala com a máquina. E isso, na verdade, tem atrapalhado uma outra questão que tem esfriado os espíritas no campo do tratamento com aquela pessoa que não tem acesso à mídia. Porque essas pessoas acabaram ficando excluídas da relação da casa espírita.
Se a gente, na verdade, começar a perceber que nem todo mundo tem internet estável, nem todo mundo tem um celular de qualidade ou um notebook que possa acessar a rede, se a gente perceber que nem todo mundo é avisado da hora da palestra e nem está acostumado, o que vai acontecer? Com o tempo, a gente não vai acessar mais essas pessoas. Então, é preciso ter uma equipe muito responsável e coesa na Casa Espírita, nessa ideia de transformar o mundo e as pessoas, porque, em verdade, na minha visão, quando eu digo companheiro, eu estou dizendo que companheiro é aquele que come o pão junto, é aquele que come 1 quilo de sal junto. Eu estou falando da convivência necessária. Quando nós temos lá aquela proposta da educação do Jacques Delors para o século XXI, quando ele fala do aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver. A palavra mágica da encarnação é a convivência, tanto que a gente convive o marido e mulher na família, a gente convive com os filhos, a gente convive com o grupo social, e o grupo social ele é constituído de encarnados e desencarnados afins. E quando a gente estabelece essa relação unicamente virtual, e a gente não começa a perceber a necessidade de estar por perto, a gente vai perdendo esse laboratório da experiência humana, uma vez que o ser humano ele precisa ser compreendido na sua dimensão biológica, ele precisa ser compreendido na sua dimensão sociológica, ele precisa ser compreendido na sua dimensão psicológica. E, obviamente, por sermos espíritos, nós temos que compreender, então, a vida espiritual. E, então, compreender essa realidade é fundamental para a gente entender o papel que nós temos a exercitar no campo da expiação, no campo da reparação, mas, sobretudo, ter o próximo como um laboratório da nossa existência. E é fundamental que entendamos assim, para que a gente possa compreender, por exemplo, todas as funções da própria Casa Espírita. Então, a Casa Espírita ela tem, na verdade, os seus departamentos não é muito variável a ideia das áreas operacionais da Casa Espírita, quais sejam o atendimento espiritual, a atividade mediúnica, a comunicação social, o estudo tematizado, a evangelização, o serviço de assistência social, mas se a gente, na verdade, não tiver atento com essa questão, o centro espírita ele vai servir tão somente para intelectualizar pessoas. E eu me preocupo bastante com a ideia do espírita intelectualizado, mas que não tem no seu próximo o laboratório da experiência humana. Porque essas pessoas que nos procuram, que batem a porta da nossa casa espírita, essas pessoas que não têm acesso a esses serviços, eles são, de certa maneira, excluídos. Mas se nós não tivermos dentro da casa espírita um trabalho, um grupo coeso nessas relações saudáveis da convivência, de estar um substituindo o outro para ter um grupo coeso, um grupo fortalecido, um grupo que interage, a casa espírita acaba perdendo a sua função. Eu vou copiar uma frase de uma companheira aqui de Vitória, Regina, eu me permito aqui usar o nome dela, do irmão Tomé. Ela disse assim: o Centro Espírita Irmão Tomé, na verdade, a Sociedade de Estudos Espírita Irmão Tomé, é uma casa espírita do mundo de expiações e provas. E o Centro Espírita do mundo de expiações e provas é um centro espírita de contatos. Nós não estamos abrindo palavras dela, nós não estamos aqui fechando os olhos para a espiritualidade. Mas nós estamos falando que é necessário que nós tenhamos os olhos ainda para os contatos, porque a nossa vida de relação ainda exige contato físico, por isso nós temos corpos. E é fundamental que a gente entendamos isso, porque eu não sei se está acontecendo aí no Missionário da Luz, mas aqui na minha casa espírita eu estou falando dela, nós estamos com enorme dificuldade de fazer as pessoas voltarem para as atividades espíritas. Enorme dificuldade. Eu até brinquei uma certa feita aí com um texto, acabou, na verdade, trazendo alguma
alguma crítica, mas eu não abro mão de escrever as minhas opiniões, eu falei que nós vamos ter que fazer a desobsessão do sofá, porque o sofá ficou apaixonado pelos espíritas, e o sofá abraçou a pessoa e não solta mais. Daqui a pouco a pessoa vai incorporar um sofá na reunião mediúnica, porque os espíritas não perceberam que nós precisamos sim da virtualidade, por exemplo, num dia de chuva, aquele companheiro que está lá no interior, que não tem acesso à informação espírita e não pode vir, aquele companheiro que mora num bairro distante, que tem dificuldade por causa da segurança, esse deve se valer da virtualidade. Mas quando aquele tem perna, aquele tem um carro, aquele tem disponibilidade de tempo, nós precisamos dessa convivência, dessas relações sociais, para que nós possamos fortalecer o exercício da caridade, porque a caridade não se faz na casa espírita unicamente no campo individual. Quando nós olhamos a parábola do samaritano, nós temos a dimensão individual da caridade, que é o primeiro contato da emergência. Mas depois nós mandamos a pessoa para a hospedaria. Na hospedaria, nós temos um grupo que tem que estar azeitado, ele tem que estar integrado, ele tem que conhecer toda a dinâmica desse atendimento para que o serviço possa ser qualitativo. E, nesse sentido, aqui, o estudo da Casa Espírita, ele deve, na verdade, visar a proposta de formação do trabalhador, não do intelectual. Eu preciso do trabalhador intelectualizado, mas eu não preciso do intelectual que não trabalha. Eu preciso do trabalhador intelectualizado, mas eu não preciso do intelectual que não trabalha, porque intelectualizar-se é mais fácil fazer em casa. Eu tenho aqui na minha frente uma montanha de livros. Mas quando eu vou à Casa Espírita participar do meu grupo de estudo, amanhã eu tenho um grupo de estudo da minha casa, eu tenho lá pessoas que estão no meu grupo de ERG que não sabem ler. E aí, quando eu estou no grupo de ERG que não sabe, de pessoas que não sabem ler, mas ele quer ir para a Casa Espírita, para o ERG, porque ele gosta de estar, porque ele é bem acolhido, eu preciso descer ao nível dele, para que eu exercite a condição de conviver com ele não se sinta humilhado. Então, eu preciso descer essa condição para que ele possa sentir acolhido. Amanhã tem o aniversário do mês. Então, eu termino o ERG mais cedo e nós já estamos juntando aqui, organizando para levar um bolinho para todo mundo, para levar o suco de acerola ou então nós paramos meia hora antes para conviver. E essa convivência é fundamental para estreitar os laços, porque preciso ter prazer na relação, já que a gente, na verdade, não pode impor nada a ninguém. Que o Espiritismo abre a porta e convida, vem você. Mas para você ficar tem que ter prazer. Uma coisa é vir, a outra é ficar. E esse ficar tem que ser prazeroso. Você tem que sentir vontade de ir na casa espírita. E é fundamental entender essa questão porque o processo evolutivo ele se dá por conta e risco de cada um de nós. E a Casa Espírita precisa propiciar essa oportunidade para que ela possa cumprir esse papel de tal maneira que não haja imposição de qualquer ordem, fazendo com que a gente possa atender, inclusive, as demandas do entorno. Então, a pergunta é, será que, na verdade, a nossa Casa Espírita ela atende às demandas do entorno? Nós tivemos agora, recentemente, lá em Santa Maria de Jetibá, e aí, conversando lá com as pessoas, nós vimos lá, por exemplo, uma contingente enorme de pessoas que têm problema de dependência química, sobretudo de álcool, e tem um alto índice de suicidas. Então, o grupo social da Casa Espírita precisa estar antenado com essas demandas do entorno. E ele precisa oferecer uma porta, uma janela de oportunidade para que essas pessoas possam ter as suas necessidades atendidas, já que ele é um posto avançado da espiritualidade na Terra, fazendo com que essas pessoas em sofrimento, em dor, elas possam, no primeiro momento, o primeiro contato com o trabalhador espírita, e que ele não terá condições de dar sequência a um atendimento mais alongado, mais aprofundado, mais especializado, ele possa sugerir que o centro espírita receba essa pessoa e lá o grupo social coeso, bem formado, ele possa dar sequência ao atendimento que se quer dar,
qual seja o atender, o encaminhar e o acompanhar o atendimento, fazendo com que essa dimensão institucional do atendimento ela possa funcionar como uma empresa, como um hospital, como uma escola. Não pode ser ação, basicamente, do presidente da casa. Cada pessoa que está lá tem que estar preparado para isso. O presidente da casa é o diretor administrativo que está de plantão, mas ele não está na casa espírita toda hora. Ele não pode estar na casa espírita toda hora, porque a própria dinâmica da casa espírita é do voluntariado. Então, nós trabalhamos, nós temos ocupações aqui, temos ocupações acolá, mas quando toda a equipe está azeitada, ninguém vai dizer assim, esse trabalho é do daí, esse trabalho aqui é do Heraldo, esse trabalho aqui é de fulano. Não, quem está, acolhe. Porque quem tem fome tem pressa, quem tem dor quer ser atendido na hora. Hoje, por exemplo, aconteceu isso, eu estava vindo embora, eu tinha compromisso em casa, eu estava na casa espírita, acabei fechando a porta, chega 2 moradores de rua. Acabou minha pressa. Ela não pode ter pressa a partir do momento que a dor existe. A pressa passou a ser dele. Um morador de rua levou o outro para a casa espírita, que já é conhecido. Um era conhecido, o outro era a primeira vez. E aí, então, você estabelece um atendimento de tal maneira que essa pessoa seja acolhida. Se a gente não tem essa consciência, a casa espírita fica sendo um espaço unicamente de encontro social para aqueles que já estão acostumados na casa. As pessoas não sabem do horário, as pessoas não estão atentas à própria agenda da casa espírita. Então, seria muito bom que tivesse uma casa espírita sem porta, como tem até um bar sem porta. Aí, dias atrás, eu fiquei sabendo que tem um bar sem porta. A casa espírita também devia ser um espaço sem porta, porque a hora que a dor chegar, tem que entender. Eu não quero aqui fazer alarde dessas questões, mas uma certa feita, eu estou na minha casa, era 23 horas e 40 minutos, o telefone toca, e o caso era o seguinte: um rapaz estava dentro da Igreja Universal, já tinha batido em 5 pastores. E não se sabia mais o que fazer. A pessoa falou, o que eu faço? Eu falei, amarra um rapaz e traz para o centro espírita. Porque tinha que ser amarrado, porque ele estava batendo em todo mundo lá. Eu não vou buscar a pessoa dentro do centro, na Igreja Universal. E aí se pega o telefone e liga para a turma que está dormindo em casa, os médicos, tira todo mundo da cama e bota para o centro espírita. Aí não terminou 4 da manhã, mas com o sujeito em pé, desamarrado e feliz, perguntando onde que eu estou, o que aconteceu. Quando a gente, na verdade, toma uma atitude dessa ordem, não porque eu esteja aqui falando do Fiorido, por favor, estou contando um caso, porque eu sei que há outras casas espíritas que fazem também essa preocupação, a gente tira a preocupação da hora e, na verdade, passa a trabalhar a questão do cuidado. O cuidado com quem chega. Mas o cuidado com quem chega precisa também ter o cuidado com quem está, porque não é fácil você ligar para casa de um companheiro meia-noite e falar assim, vem para o centro espírita que eu estou precisando de você. É preciso ter uma identidade grupal muito forte para que a gente possa fazer com que esse companheiro atenda esse chamado, para que ele não apresente uma desculpa. Ele precisa ter um comprometimento muito grande. E esse comprometimento ele não se dá tão somente pelo conhecimento, mas se dá pelo prazer. O prazer da casa espírita, porque a casa espírita é minha casa. Lá eu fui atendido. Isso nos faz a diferença. Isso faz com que a gente possa entender, então, que a casa espírita não deveria ter porta. Então, essa relação social dos trabalhadores fortalece o atendimento das pessoas que chegam, porque todo mundo fica responsável por aquele que chega. Quem está lá vai atender aquela pessoa de tal maneira que se cumpra, então, o verdadeiro papel. E nesse sentido, então, essas interações da chamada rede social, do atendimento social, da lei de sociedade dentro da casa espírita, dentro dessa empresa, dentro dessa escola, dentro da sua oficina, dentro desse clube de espiritualidade, desse centro de convivência, ele precisa também criar espaço de interações com outros grupos. Com outros grupos, por que não?
Por que o centro espírita não pode interagir, por exemplo, com a igreja evangélica? Ontem, atendendo uma pessoa lá no grupo nosso, nós estamos com a Casa Espírita Nova, lá em Flechal, chama-se Fraternidade Espírita Eurico Passanufo. Então, conversando com a dirigente espírita que estava lá, que foi fazer a palestra lá da Sociedade Espírita Cristã, nós estávamos falando exatamente disso. Tem um grupo que está distribuindo sopa na rua, e então encontrou com um grupo de evangélicos entregando sopa na rua. E, na verdade, ninguém discriminou alguém. Por quê? Porque as pessoas estavam ali comprometidas com o objetivo e não com a bandeira religiosa. Então, fazer com que essa rede social de atendimento, de acolhimento das pessoas, possa fazer com que a gente possa, se não, a gente trabalhar a questão específica da doutrina, mas trabalhar aqueles pontos que nos interessam, que são, digamos, coincidentes. Os evangélicos têm pontos coincidentes conosco, e nós temos pontos coincidentes com eles. Isso está no eixo federativo, inclusive. A federação propõe que a gente se relacione com outros grupos. A Casa Espírita não tem verdadeiramente a condição de atender todos os casos que chegam, mas tem pessoas competentes, e eu fico a perguntar se Jesus encaminharia alguém para uma Casa Espírita para receber não. Eu fico a perguntar isso, essa é uma pergunta que eu me faço. A pessoa foi encaminhada pelo seu mentor espiritual, pelo seu guardião. O guardião fala assim para a pessoa, vai lá na Casa Espírita que você vai ser atendido. Quando chega lá, tem uma porta fechada ou tem uma pessoa de má vontade para não atender. Então, quando se constrói uma rede de comprometimento do trabalho, de prazer do atendimento, esses companheiros se fortalecem e, então, gera aquela alternativa do amor. Quer dizer, já que eu não posso amar o meu próximo menos que eu me amo, porque senão eu sou egoísta, eu também não consigo amar o meu próximo mais do que Jesus nos amou, eu, na verdade, vou usando aquele indivíduo como meu laboratório de experiência. Então, em vez de eu fazer cara feia porque o cara está vindo, eu vou agradecer a oportunidade dele estar vindo, porque ele está me emprestando a oportunidade de eu olhar para ele como seu laboratório. Então, eu desço ao nível dele. Mas isso só acontece quando a gente, na verdade, tem um grupo que nos ajuda, porque também, quando nós ficamos sozinhos para esse atendimento, a gente pode desanimar. Então, isso é fundamental, fazer com que esses trabalhadores que às vezes adoecem, a gente trabalhar, então, a ideia do cuidado com o trabalhador. Agora há pouco estava ouvindo uma live com o pessoal lá de Sergipe, cuidando do trabalhador espírita. Esse cuidado que temos que ter com a nossa equipe de trabalho, que é tão difícil você formar um trabalhador. Aliás, eu até estou propondo, eu não sei se vou fazer, mas substituir o ESD por área de formação do trabalhador. A área de formação do trabalhador, porque eu preciso não apenas do indivíduo que sabe, mas do indivíduo que age. E quando a gente coloca o foco na formação do trabalhador, eu não preciso de um intelectual espírita para fazer palestra, mas eu preciso de alguém esclarecido para fazer palestra. Mas se ele não pode fazer palestra, ele pode ir para fazer o passe, ele pode fazer a sopa, ele pode trabalhar no bazar, ele pode fazer a campanha de livro, ele pode fazer a campanha de roupa, ele pode visitar no hospital. Então, quando a gente desenvolve a ideia do trabalho, a gente transforma o centro espírita numa oficina, e a oficina precisa ter esse ambiente de convivência, esse ambiente de fraternidade. Eu não estou fazendo nada em casa, em vez de eu ficar espalhado no sofá, vendo novela de 6 à meia-noite ou de 6 às 11 da noite, eu posso desenvolver o pequeno trabalho na casa, porque precisa ser um prolongamento do seu lar. Se a ideia da família consanguínea é uma ideia de uma família espiritual, a família que se reúne na casa espírita também deve ter, na verdade, esse entendimento, a fim de que essa família espiritual ela seja tão importante ou mais do que a família consanguínea, até porque a gente sabe que os laços consanguíneos se desfazem, mas os laços espirituais não se desfazem. Então, nesse sentido, a Casa Espírita precisa gerar essa oportunidade da convivência, e nós temos aí a própria lei moral dizendo, a lei de sociedade, a lei de progresso, que estão para e passo junto. E quando nós trabalhamos o conceito de justiça, amor e caridade, que é a 10ª lei moral, a gente fica pensando na questão da justiça social, na caridade,
Quer dizer, quando a gente fala da aplicação da justiça, eu tenho até dito isso, se eu substituísse a palavra justiça na expressão caridade da questão 886, qual é o sentido da justiça tal como entendia Jesus e qual é o sentido da caridade tal como entendia Jesus, eu poderia manter a mesma resposta, porque justiça e amor não podem ser conjugadas diferentemente. Então, se eu sonego um direito social a alguém, eu estou deixando de ser caridoso. Mas também, se eu dou para alguém algo a mais que ela não merece, eu não estou sendo justo. E é por isso, então, que um companheiro convivendo com o outro, ele pode orientar essa prática a fim de que a Casa Espírita possa atender essa demanda dentro dessa proposta de atender melhor e fazendo com que ela integre-se à rede. E nós temos inumeráveis problemas para solucionar com a sociedade nossa. Hoje, por exemplo, a questão do dependente químico. Como é que atende o dependente químico na Casa Espírita? Se a gente não conhece a rede. E verdadeiramente não pode estar na cabeça de uma pessoa só. Nós temos que ter pessoas na casa que tenham a visão para a dependência química, para o morador de rua, para o egresso do sistema prisional que não tem moradia, a mulher que é vitimizada no morro porque o marido foi preso. Hoje, aqui em Vitória, nós temos inumeráveis casos de pessoas que são expulsas de casa porque não pode voltar para o morro, porque alguém lá no morro suspeitou que a pessoa estava entregando essa pessoa. Nós temos a questão do idoso, hoje, inclusive, abandonado, por exemplo, como é que atende a questão do idoso, da criança vitimizada, e aí, conquanto a gente sabe que a rede social ela não é capaz de atender essas questões todas. Então, o espírita precisa estar muito bem integrado à Casa Espírita, nessa ideia de convivência, nessa ideia de estar participando da proposta, e isso começa, então, com a rede de cuidado, com interesse para que a gente possa fazer com que esse trabalho seja qualificado. E eu penso que é um desafio a ser vencido nessa proposta, porque nós estamos num tempo novo. O Centro Espírita vai ganhando uma coloração diferente. Quando ele fica unicamente focado dentro da ideia da igreja, como quanto nobre o ato de orar, mas tem muitas coisas que não se resolvem com oração. Eu costumo dizer que tem que ter a oração e a aração, que é o arado, que é o trabalho. E esse trabalho ele precisa ter, então, um grupo coeso, um grupo consistente, inclusive que se visitam. Eu não sei como é aí na sua casa espírita, no Missionário da Luz, mas aqui na nossa casa, por exemplo, nós temos dificuldade de fazer com que, no aniversário de alguém, te visite. A gente almoce junto, almoçar junto, esses grupos se relacionando, por exemplo, o grupo mediúnico, por exemplo, almoça junto alguma vez, ou janta junto alguma vez, ou vai no aniversário de cada um, ou a Casa Espírita promove isso, fazendo com que, então, esse ambiente social ele seja não substituto de uma casa de festa, que não é isso que eu estou dizendo, mas ele precisa, na verdade, gerar um ambiente agradável a fim de que ele não seja um espaço sacro, no sentido do místico, mas ele é sacro porque ele desenvolve a fraternidade. Então, a Casa Espírita não é exatamente o espaço de tijolo, de teia, de cadeira. A Casa Espírita ela é, na verdade, um ambiente energético criado, e aí ele pode espargir-se para todos os lados, porque onde o nosso pensamento, a nossa energia estiver vibrando, a gente está lá. Então, para que os lambris dourados? Para que as cadeiras bonitas? Para que, na verdade, o luxo da Casa Espírita? Embora ninguém dispense uma boa cadeira, um bom sistema de iluminação, um bom sistema de som, não estou falando isso, não precisamos ter ambiente relaxado.
Mas o Kardec fala exatamente isso. Para que os interesses, para que os lampiões dourados, se não tem a energia, se não tem a vibração, se não tem o sentimento, se não tem um espaço de convivência arejado, um espaço de convivência harmonioso e agradável, onde a gente tem o prazer de estar presente. E eu acho que é o desafio que nós temos que vencer em torno da proposta da Casa Espírita, porque ela precisa... certa feita, eu fui numa igreja evangélica batista, fui eu e minha esposa. Eu fui lá ver como é que ele recebe a gente. Então, eu cheguei na igreja evangélica, eu cheguei um pouco mais cedo, tinha poucas pessoas, o pastor estava na porta com a sua esposa. Aí ele chegou para mim e falou assim, a primeira vez que você vem aqui... Sim, é a primeira vez, sim, senhor. Ah, fica muito à vontade, onde o senhor é e tal, não sei o quê. Aí eu entrei, sentei, assisti a palestra dele. Aí a minha mulher deu uma coceira nela, falou que queria vir embora. Eu falei, não, aguenta um pouquinho, que eu quero ver como é que vai acontecer isso no final. Quando ele terminou a palestra dele, ele botou alguém para dirigir a reunião, ele foi para a porta. Ele e a esposa dele. Ele foi despedindo um a um, dando a mão para as pessoas. E eu fiquei por último. Eu falei, eu vou azucrinar o pastor, porque eu sou assim um espírito muito atrasado, então volta e meia eu fico criando essa cena para ver o diferente, né? E ele, enquanto eu estava sentado lá, ele ficou na porta esperando. E quando eu saí, ele me cumprimentou, perguntou se eu gostei da reunião, convidou para voltar mais, me deu um panfletinho para dizer quando que a reunião acontece. Em outras palavras, se eu não tivesse procurando, se eu tivesse procurando uma religião, eu certamente voltaria para a Casa Espírita, porque ele, na verdade, cuidou da recepção. E essa porta de recepção, como também a porta da manutenção, é fundamental para que a gente possa conservar o trabalhador que adoece. Uma certa vez eu ouvi uma expressão do companheiro que diz o seguinte: o companheiro desencarnou e foi para a reunião mediúnica depois de 6 meses. Aí ele aparece na reunião mediúnica e falou assim: mas você morreu? Ninguém sabia que o cara tinha morrido. E se a gente fizer uma pesquisa, quantas pessoas desapareceram da Casa Espírita, a gente vai verificar que a pessoa não vai, a gente não liga para ela para saber como está. Esse é o cuidado, não para ficar perturbando a pessoa, porque não é essa a questão. Mas, às vezes, a pessoa, por exemplo, hoje eu liguei para uma pessoa e eu perguntei assim, você não voltou mais na casa, aconteceu um problema? Não, toda vez que eu vou na Casa Espírita, eu me sinto mal. Eu falei, caramba, que legal, rapaz, você não quer me contar isso? Aí ela começou a falar comigo o seguinte, que ela entrava na Casa Espírita e ficava tonta. Aí eu comecei a perguntar para ela o que tinha acontecido e tal, fui mostrando para ela que a incompatibilidade da energia dela com a do ambiente, que, em verdade, fazia com que ela ficasse desarranjada. Não era a energia do centro que é ruim, é a energia dela que não se ajustava com a do centro. E aí eu pedi para ela voltar para quarta-feira que vem para uma conversa, exatamente para completar essa conversa. Ela falou assim, eu quero entender isso melhor. Mas quantas pessoas vêm na Casa Espírita pela primeira vez e não voltam a segunda porque a gente não é capaz de fazer com que esse feedback retorne para a gente? Então, essa recepção, essa ambiência toda, esse ambiente da festa, e às vezes uma formalidade excessiva que acontece dentro da Casa Espírita, que não está prevista em manual nenhum, talvez uma questão a ser explorada. Eu vou dizer mais uma coisa. Como é que é o enterro dos espíritas? Eu não estou aqui defendendo, na verdade, um ritual e umas exéquias para a encomendação do defunto. Mas aqui para nós, não faz sentido ter, na verdade, orientação ao espírita, a fim de que, quando desencarnar uma pessoa que é espírita, ou na família, alguém vai lá de uma forma organizada e faça lá uma fala, orienta direitinho e tal, encomenda isso, sem um improviso. A gente, às vezes, é descuidado disso. Nós não estamos falando aqui de formalidade.
Mas nós estamos falando aqui de, na verdade, um cuidado para que a representação da doutrina ela possa, na verdade, se tornar algo que lhe dê importância séria. E às vezes, os manuais espíritas, às vezes, não tratam dessa questão. Então, o que eu estou dizendo aqui, vou citar outro caso também, digamos, dois jovens espíritas resolvem se casar. Não estou defendendo o casamento espírita, por favor. Mas dois jovens espíritas resolvem se casar. A família pressiona para ir para a Igreja Católica, porque tem que fazer lá o ritual da Igreja Católica. Aí a família tem uma tradição de que você precisa ter uma festinha. Aí o casal pega o outro pelo cabelo, não vão morar para casa, vão para casa. Por favor, eu não sei como resolver a questão, mas eu penso que, às vezes, essa excessiva informalidade que, às vezes, a gente trata e que ela pode gerar um certo descuido e uma certa má interpretação, ela pode, sobretudo quando a gente carrega uma cultura disso, uma cultura anterior, porque nós trazemos os arquétipos anteriores. Eu não estou defendendo o casamento espírita, não estou defendendo exéquias espíritas, mas eu estou dizendo para vocês que esse cuidado que a gente tem que ter e que cada um pode criar a sua forma de fazer e que às vezes possa aceitar o que a própria família propõe, ajudaria muito mais se tornar receptivo e tornar, na verdade, a doutrina agradável, porque, às vezes, por exemplo, esse discurso meu, que é um discurso bronco, um discurso meio agressivo, meio contundente, ele pode ser mais adocicado e o comportamento pode ser feito assim. Eu tenho coragem de colocar essas questões porque elas fazem parte das indagações nossas no dia a dia. Elas estão aí no sistema, na proposta, elas estão aí no desafio e que fazem parte disso. Então, fica aí essa reflexão em torno de como nós nos portamos nas relações sociais, que cada um deve, na verdade, buscar peitar ou discutir e organizar a forma de fazer, mas sem descuidar, sobretudo, do cuidado que temos que ter com as pessoas que chegam, sobretudo quem não carrega a cultura espírita ainda, porque para nós aqui, que já somos, digamos, escolados de casa espírita, isso não importa muito, mas quem chega pode ficar, às vezes, alguns ficam chocados com a burocracia e outros ficam chocados com a falta dela. Quer dizer, onde é que está esse meio de conciliação, desse ajuste, desse costume, dessas práticas, de tal maneira que a gente possa atender essas demandas das pessoas? Porque é importante pensar que na casa espírita a pessoa mais importante da casa são as pessoas, e são mais importantes as que vêm pela primeira vez. As pessoas que vêm pela primeira vez é a pessoa mais importante da casa. Nós que já somos trabalhadores, nós temos que ter o cuidado de receber as pessoas bem, para que a gente possa fidelizar, para que a gente possa atender essas pessoas, a fim de que elas, fidelizadas, a gente possa converter essa pessoa dentro da ideia do vinde a mim, vós que estáis aflitos, consolados, e a gente dá uma arrumada nela, cura essa pessoa, bota no grupo de estudo e vamos fazer pescador de homem e almas, que depois a gente vai fazer com que ele vá ao ID. E ele precisa fazer isso com muita alegria, com muito encantamento, porque ele entendeu a mensagem do amor, do afeto, do cuidado. Fica aí, então, a nossa reflexão da noite. Um abraço a vocês, obrigado.